Você sabia que uma massagem feita de forma errada no seu pós-operatório pode causar danos irreversíveis e comprometer o resultado do seu sonho? Se você chegou aqui nesse vídeo porque você já fez uma cirurgia ou você está querendo fazer, você está no lugar certo. Você está se olhando no espelho, está se sentindo muito inchada, está sentindo alguma irregularidade, que sim, pode ser uma fibrose, mas eu estou aqui agora, ó, para segurar na sua mão, te auxiliar e deixar você mais tranquilo nesse processo. Venha comigo. No final, você terá total clareza de qual tratamento escolher para a sua recuperação. Ela é sim uma ferramenta de reabilitação para o fisioterapeuta. Então, gente, a técnica da drenagem linfática, ela é de extrema importância em qualquer cirurgia, qualquer, tá? Seja uma cirurgia grande, seja uma cirurgia pequena, mas os processos metabólicos, eles vão acontecer de qualquer forma. Então, é de extrema importância, seja uma lipoaspiração, seja uma abdominoplastia, uma cirurgia de mama, que tem, sim, pacientes... Eu preciso fazer drenagem na cirurgia de mama? Claro que preciso, principalmente cirurgia de mama, gente. Cirurgia de mama demanda várias questões, tá? É bem complicado. Não é assim, não é esse morango todo não, gente. Não é, tá bom? Então, como que é o processo da drenagem linfática? O que a drenagem linfática faz, gente? A drenagem, ela faz o quê? A limpeza dos tecidos, tá? O que o sistema linfático ele faz no corpo? Ele limpa, ele tira o lixo. Eu tô falando isso natural, tá, gente? Como eu tô aqui agora, tá? Não sou paciente de cirurgia, como eu tô aqui, saudável. Então, o que o meu sistema linfático faz? Ele faz limpeza dos tecidos do corpo todo. No corpo todo, você tem rede linfática, tá? Se você ficar 24 horas sem sistema linfático, você morre intoxicado, literalmente, tá? Você vai virar uma bola de encher, de tanto lixo que o seu corpo vai deixar ali retido. Então, o sistema linfático, gente, é um sistema super delicado. Só, já começa aí, ó, raciocinar comigo. Super delicado. Então, a técnica da drenagem linfática tem que ser super delicada. Então, é uma técnica suave, ritmada, lenta, tá, gente? Então, a drenagem linfática, sim, respeita a fisiologia, tá bom? Isso aí já é um fator primordial. Então, gente, vamos imaginar aqui, para poder ficar isso mais claro para vocês, é como se fosse um cano, né? Eu tenho um cano aqui e eu preciso escoar. A água precisa passar, gente. Tem que passar. Aqui tá cheio de resíduo, né? Cheio de gordura, cheio de coisas ruins que não são bons para o corpo. Então, eu preciso limpar isso. Então, eu preciso liberar. E é onde que eu libero primeiro? Nos meus gânglios, tá? Primeiro eu libero nos gânglios linfáticos. É onde começa. Onde começa a mágica é no gânglio linfático. Então, liberei os gânglios linfáticos, é aí que o seu sistema entende. Opa! Abriu uma luz no fim do túnel. Abriu. E abre mesmo, tá, gente? Abre mesmo. Aí começa a linfa se direcionar para lá. Então, aí depois a gente começa com a técnica, que é suave, lenta e ritmada. Tá bom, gente? Então, a gente começa, ó. Drenar. Vamos mandar esse líquido sujo pro gânglio. Lá vai ter todas as filtragens. Lá tem uma coisa que é muito importante, que ninguém fala, não dá importância. E é importante, tá, gente? Olha só, drenagem é saúde. Por isso que é uma técnica que a gente utiliza no pós-operatório, que você, nesse momento, você tá doente, né? Essa que é a verdade. Você tá doente. Você acha que tá fazendo uma cirurgia estética. Para você, pro seu corpo, não. O seu corpo ficou doente nesse momento. Então, a drenagem linfática vai trazer
saúde. Ela vai limpar o seu corpo, vai limpar o local da cirurgia, tá, gente? A drenagem linfática, ela é sistêmica. Eu tô drenando aqui, por exemplo, uma mama, né? Mas isso não quer dizer que não esteja drenando o seu abdômen, que não esteja drenando o seu pé, tá? Porque é sistêmico, que a gente fala que é uma drenagem a longa distância. Então, vamos, né, estimular para poder o seu sistema, ó, limpar. Vamos limpar, porque a gente precisa que no local da cirurgia fique limpo. Para quê? Para chegar nutrição. E o que é essa nutrição? Chegar sangue, tá? Porque lá em cima, quando eles cortam, né, faz o corte cirúrgico, eles cortam todos os sistemas. E ali fica, metabolicamente, o seu sangue, como se vai ter já uma cascata inflamatória, o seu sangue começa a ficar grosso. Então não consegue chegar nesses vasozinhos que estão ali pequenininho, perto do campo cirúrgico. Esse sangue não consegue chegar lá direito. Então, a gente faz a drenagem para poder melhorar essa perfusão aí no local da cirurgia, tá bom? Que isso é de extrema importância para poder chegar sangue, nutrir, para poder você não ter várias complicações, tá? São várias, não é uma só não. A galera fica presazinha a certas complicações, mas são várias. Então, gente, a drenagem linfática, primeiramente, o seu médico tem que te autorizar, tá? Aqui no meu consultório, eu e minha equipe, nós não colocamos a mão no paciente sem autorização médica. E qual é a média dessa indicação do médico que está liberando vocês pra gente? Entre 48 até 72 horas, tá? Depois disso, gente, vai criando mais congestão, você vai ficando mais desconfortável, que cria muito desconforto para o paciente fica com mais dor, tá? O trauma cirúrgico, sim, já causa uma dor bem significativa, mas sim a congestão causa mais ainda. Então, é muito indicado que você venha logo dentro desse prazo aí, tá? Que o edema, ele já se concretizou nesse momento e a gente está começando a fazer essa limpeza, né? O cirurgião sujou e nós vamos limpar para poder você ter uma evolução satisfatória e no final de todo esse processo você ficar linda como você imaginou, tá bom? Como é feita a drenagem e quantas sessões são necessárias? Já falei um pouquinho como é feita a drenagem, né? Uma abordagem ali bem superficial. Mas, gente, o que eu falei, né? Suave, lenta e ritmada. Então, a drenagem, ela sim, ela é uma técnica que ela acompanha as características da sua fisiologia. Então, é uma técnica que vai ser devagar, ó, gente, ó. É como se fosse um abraço, tá? Ó, bem devagarzinho. Olha a mãozinha, ó. Isso aqui tudo tem um porquê, tá? Esse movimento aqui tem um porquê. E é assim. Aí o paciente olha pra você e acha que você não tá fazendo nada. que a técnica da massagem moderadora, que é agressiva, que é o certo. Tá bom, gente? Mas não é não. Não se iluda com isso. Não é, tá? É uma técnica, sim. Literalmente é muito técnico, tá? E ela tem que ser assim, gente. Se doer, drenagem linfática não dói. Ao contrário, o paciente sai após o primeiro atendimento super confortável, se sentindo mais leve. É um relato, é fato. Se você não sair assim de uma sessão de drenagem, mesmo se ela não for no pós-operatório, tá? Você não fez drenagem, tá bom, gente? Muitas pacientes me perguntam se tem que sair algum líquido pelo buraco. Não, gente, não tem que sair líquido pelo buraco nenhum, tá? O único líquido que sai do buraco é o líquido do dreno.
Isso sim, né? Que depende aí das características do seu cirurgião. Uma semana, dependendo do que está acontecendo, o que está drenando, que você não está. Não é só a metodologia do seu cirurgião, né? É como você está evoluindo. Então, a média são 7 dias, mas tem paciente sim que fica até 14, 15, tá bom? Então, é o único líquido que vai sair por algum buraquinho é o líquido do dreno, tá? Fora isso, na drenagem, não. A drenagem não é para isso, né? Vai sair, vai empurrar, não vai líquido para buraquinho nenhum. O líquido vai lá pro gânglio linfático, tá? A gente vai drenar, a gente vai liberar sistema. Então, relacionado a... Isso é uma coisa também que o paciente pontua, né? Que tem paciente que veio, né, de outros profissionais, mas não quer dizer que o paciente vem de outros profissionais até nível de cirurgia, não. De repente o paciente nunca nem fez cirurgia. Mas ele vem, né, de uma experiência com outro profissional, aí chega aqui, a gente começa com uma técnica super leve, né, direcionada, como eu já falei, e a gente não utiliza cremes, né, a gente utiliza até o cosmicêutico para poder ajudar na hidratação e na regeneração da pele, mas não para drenar. A nossa técnica não demanda nenhum tipo de produto para deslizar, tá, gente? A gente não precisa disso, porque a nossa técnica, ela tem que ter movimento, porque é esse movimento aqui na pele que vai fazer esse líquido retornar para onde ele tem que retornar, tá? Então, não é necessário a utilização de nenhum tipo de produto deslizante, tá bom? No processo da drenagem linfática. Você pode sim, que aqui a gente utiliza, a gente coloca ali para hidratar a pele, bater um pouquinho, né? Deixar um pouquinho mais solto a manobra, mas não é para deslizar, gente. Isso não é drenagem linfática. Isso aqui não tem a fisiologia do vaso linfático, entendeu? Porque a fisiologia do vaso linfático, ela tem uma constituição para facilitar o entendimento de vocês. Pega um colar de pérola e veja como é a conformação desse colar de pérola, né? Vem a pérolazinha, depois vem um cordãozinho. Vem a pérolazinha e vem um cordãozinho. O vaso linfático, ele é assim, tá, gente? Ele tem essa conformação. Então, por isso que a técnica é unidirecional, tá? Vai em uma única direção. Então, ó, o seu vaso linfático é assim, ó, pum, pum. Isso aqui, ó, aqui tem a outra pérola, aí tá indo pra pérola de cima, tá? Esse fluxo, gente, não volta. Então, ó, tum, 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 a forma que esse líquido vai, né, se direcionando é assim, gente, devagarzinho, tá? Por isso que a técnica é devagar. Então, gente, ó, fique ligado. Isso é uma informação um pouquinho mais profunda da drenagem linfática, mas só para vocês compreenderem e não ficarem com essa dúvida que quando chega no consultório e fica assim, ó, olha assim, olha pra gente assim, você tá fazendo alguma coisa? Sério? Você tá me enrolando, né? Mas o paciente vê o resultado na hora. Aqui no meu consultório, gente, eu tiro foto da primeira sessão. Quando o paciente entra e quando o paciente sai. E monto e mando para ele. O resultado, gente, é na hora e o conforto é imediato. Aquela sensação, você já teve aquela sensação de peso logo após a cirurgia? Então comente aqui nos comentários e em quantos dias que você começou a fazer suas drenagens, tá bom? Deixa aí, vamos lá, comente aqui comigo e vamos conversar um pouquinho, tá bom? Gente, qual é o perigo da massagem modeladora no pós-operatório? Tem vários perigos, tá? Porque a técnica da massagem modeladora, ela é uma técnica que ela tem objetivo para outro tecido, tá? A drenagem linfática, ela tem objetivo para derme, tá? Que ela tá um pouquinho mais superficial. E ela quer tirar aqueles lixinhos, aquelas toxinas, né? Que a gente já conversou lá atrás. E a massagem modeladora é uma técnica que tem uma pressão mais forte, mais tensa. E ela é mais profunda.
ela vai para as células adipócitas, né? Ela quer ir na gordura. Então, o intuito da massagem modeladora não é drenar, é aumentar o metabolismo na gordura para poder o seu corpo entender que aquela reserva energética está disponível. Porque aí aumenta a oxigenação ali, chega mais sangue, aí ele começa a utilizar essa reserva. Então, são técnicas com visões totalmente diferentes. E por que isso seria prejudicial no seu pós-operatório? Porque se eu tenho uma pressão muito forte, eu começo a aumentar a congestão. E por que eu aumento essa congestão? Porque o sistema linfático, gente, é um sistema que tem os capilares muito fininhos, uma rede muito delicada. E o tal do capilar inicial, que fica lá na derme, é o primeiro que capta, né, para os ductos e vai para um ducto maior, é todo... Drenagem linfática é bem complicado. Ele causa uma lesão quando você tem aumento de tensão, né? Então tem uma lesão ali, esse capilar que iria captar esse líquido, ele não capta, aumentando a congestão. Então eu aumento o edema naquela região e aumenta as probabilidades de você ter as complicações como a famosa fibrose, tá? Porque eu aumento ali naquela região as proteínas, né? Então fica muito resíduo ali. Então, gente, a massagem modeladora, além de ele ser não indicado para o pós-operatório por causa dessa questão da técnica, né? O intuito que a técnica está, né, trazendo naquele momento, isso não é indicado no pós-operatório inicial, eu ainda vou ter um deslocamento maior desses tecidos que estão tudo frouxo. E o que quer dizer esse frouxo, gente? Quando eles cortam você, separam os tecidos, aquela, né, bagaceira danada que acontece no trauma cirúrgico, né? É uma lesão muito grande. As trabéculas de colágeno, elas também são destruídas. Você perde a estrutura da casa, tá, gente? Então, você perde a estrutura da casa, esse tecido fica frouxo. Isso também é um dos motivos que acumula barriga. Gente, o pós-operatório demanda um monte de conhecimentos. Mas é muita coisa, tá? Então, isso também é uma coisa muito importante. Então, esse tecido, voltamos lá, esse tecido está ali frouxo. Aí eu vou dar uma massagem modeladora, né? Que ela é bem mais agressiva. A nível de estudo, é uma média de 70 milímetros por mercúrio. Enquanto a drenagem linfática é de 15 a 30. Né? Olha a diferença de pressões. Isso são as pressões, tá, gente? E as técnicas são dentro dessas pressões, tanto uma quanto a outra. Então, tô lá, manipulando você, modelando você. E esse meu tecido está frouxo. E ele vai continuar mais frouxo. Vou causar mais lesão. Ainda vou causar um hematoma. Que aí eu vou causar também o aparecimento, vai aumentar a intercorrência da fibrose por causa do acúmulo de líquido e por causa do hematoma. Então, gente, é uma informação muito importante para vocês. Não permita que o profissional faça massagem modeladora em você. Massagem modeladora causa dor, não é indicado para o pós-operatório, que isso vai trazer consequências muito graves na sua cirurgia, e você, aquele sonho vai virar pesadelo, tá bom? Fica a dica aí, preste atenção. Os benefícios e o resultado a longo prazo de um pós-operatório bem direcionado. Sim, gente, uma fisioterapia bem direcionada no seu pós-operatório, isso vai trazer longevidade sim na sua cirurgia, porque nós vamos trazer qualidade desse tecido, tá? Qualidade da pele propriamente dita. Então, os processos da fisioterapia dermatofuncional vão trazer sim esse respaldo para você lá na frente. A sua evolução vai ser totalmente diferente, né? Mesmo nas etapas iniciais, né? Que a gente tem etapas cicatriciais e até mais para frente
na evolução da sua cirurgia, tá? Sim, a drenagem linfática, a gente vai reduzir edema, nós vamos aumentar o aporte nutricional, a gente vai aumentar o oxigênio, gente, oxigênio. Vai chegar mais sangue e isso sim vai acelerar a cicatrização. E os pacientes chegam aqui no meu consultório e me perguntam, doutora, quantas sessões são necessárias para eu ter um pós-operatório eficiente com qualidade? Gente, nada menos de 10 sessões, tá? Por favor, não tem como. Não tem como, porque são fases, né? Por exemplo, o programa aqui do meu consultório, o programa que eu montei, ele atende as fases cicatriciais, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí quando o paciente fica mais um tempinho aqui com a gente, né? Aí vamos pensar em coisas mais pra frente, que já é uma outra fase também. Então não tem como em 5 sessões eu trazer uma qualidade de atendimento para você. Eu não consigo nem fazer os protocolos. Não consigo. Aquilo que eu pensei, que eu criei para trazer aqui para vocês, para trazer um olhar amplo da fisioterapia dermatofuncional e da fisioterapia tradicional, né? Porque a gente junta várias técnicas, várias coisas para poder ter o resultado final que vocês querem, vocês merecem, tá? Vocês merecem sim profissional qualificado para trazer bons resultados e trazer segurança na sua evolução, que é aqui que eu e a minha equipe de fisioterapeuta trazemos para as nossas pacientes. Conforto, qualidade de atendimento, segurança no que está sendo feito, tá, gente? Isso é muito importante no seu pós-operatório. Então, olha só, não tem conversa. 10, 15 sessões, tá? E dependendo do que for, porque cada indivíduo tem as suas características. Você é um ser único. Então, a gente tem, sim, uma estimativa ali, metabólica, como que acontece mais ou menos, mas cada um é cada um. Pode ser que aquela fasezinha de fulano ali não foi dentro daquilo que está escrito no livro, que está escrito num artigo científico. Ele demorou mais um pouquinho, mas demorou por quê? Porque depende do que ele come, depende da atividade física, depende da qualidade da pele. Gente, depende de muitas coisas. Tá vendo como um pós-operatório é complicado? É complicado você fazer com um profissional que não tem qualificação? Tem que ter qualificação, gente. Então, 10 a 15 sessões, dependendo como for, suas características, pode ser que você precise um pouquinho de mais, tá? Mas o mínimo de 10. Mínimo de 10, gente. Indiscutível, mínimo de 10, tá bom? Recapitulando, hein? Vem aqui comigo vocês. A drenagem, eu quero ver se vocês aprenderam direitinho, né, gente? Vamos lá, hein? Ó, eu já dei aula em faculdade, né? Tô acostumada a lidar com o público e eu quero ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Vamos lá, a drenagem linfática tem que ser como? Suave, lenta e ritmada. Eu falei igual meu filho, fica enrolado, né? Ou assim, fica melhor. Então vamos lá, gente, ó. Suave, lenta e ritmada. Se não tiver essas 3 características, não é drenagem. Se não é drenagem, corta do seu caderninho profissional. Ele não sabe trabalhar com pós-operatório, tá? Eu tô falando isso com muita convicção dos meus 23 anos de profissão, que eu trabalho no pós-operatório desde quando eu saí da faculdade. Então, com muita propriedade, com muita segurança, eu falo isso para vocês. Então, gente, a drenagem linfática, você tem que procurar, você esquece um profissional que vai prometer para você modelar, tá? Porque quem vai te modelar nesse momento é a cinta. Então, você não pode ir para um profissional que vai te prometer modelar e que faça alguma técnica que ela seja agressiva, que eu já expliquei isso para vocês, tá bom? Então, não caiam no erro. Não fiquem com vergonha. Sejam delicados, né? A gente não tem que ser agressivo com ninguém, desmerecer ninguém, tá? Eu, por exemplo, sou um profissional que eu não, eu quero passar o que é bom para vocês,
mas também não desmereço o profissional que não tem acesso a isso. Porque realmente, antigamente, né? Eu sou meio antiga, né, gente? As rugas já estão aparecendo. Mas naquela época não tinha tanta instrução como agora, né? E a gente acredita naquele momento que aquilo, e as coisas vão evoluindo, né? O que não é aceitável é o profissional, ele não se está atualizando, tá? Então ele tem que se atualizar, sim. E hoje em dia, com tudo muito explícito na internet, naquela época não tinha, né? Não é muito aceitável um profissional não entender que ele não está utilizando uma técnica certa para aquela situação, para aquele indivíduo naquele momento. Então, isso não é, né, isso não é aconselhável, né? O profissional não ter essa noção. Então, tem que ter. Você tem que saber até onde você pode ir como profissional. Eu sou assim. Eu só boto a mão, literalmente, né, gente? Naquilo que eu tenho profundidade e aquilo que eu sei que eu posso trazer qualidade do meu serviço. Porque, gente, a gente tem que respeitar, a gente trabalha com pessoas, né, com seres humanos, isso é respeito. Uma coisa que eu sou muito respeitosa com todos, no contexto como um todo, como ser humano. Principalmente a nível profissional. Eu sou muito criteriosa com tudo que eu faço com meus pacientes, tá? Então, eu acho que vocês aí do outro lado também tem que ser criteriosos, pesquisar esse profissional para estar metendo a mão no seu corpo. É a sua vida, é o seu sonho em jogo, tá? Então, fica aí esse adendo aí para vocês, tá? Que isso é de extrema importância no seu pós-operatório. Aí, se você quer uma recuperação segura, sem dor, com bons profissionais qualificados, eu tenho uma equipe que foi preparada por mim, que vai estar trazendo qualidade no seu pós-operatório. Clique no link da descrição para agendar uma avaliação e fazer um protocolo exclusivo e especializado para você, tá bom? Se esse vídeo trouxe paz, tranquilidade, eu espero que realmente eu tenha passado isso para vocês se sentirem mais segura no processo do pós-operatório. Deixe seu like e se inscreva e aperte o sininho, porque o próximo vídeo que eu vou estar trazendo aqui para vocês, ele é de extrema importância. Eu vou falar sobre as malhas cirúrgicas, ou as cintas, né, cirúrgicas, né? Antigamente a gente falava cinta cirúrgica, agora a gente fala malha cirúrgica, e como elas devem ser usadas, tá bom, gente? Beijão, obrigada por ter acompanhado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!